Shabbat Shalom! Hoje eu vou caminhar pelas ruas de Jerusalém e mostrar para vocês como Jerusalém funciona num sábado, num Shabbat. Tem coisa aberta, não tem, o que as pessoas realmente fazem nesse dia? Então vamos lá descobrir. E para aqueles que não me conhecem, eu sou a Aline, uma guia brasileira aqui em Israel. Mas o que é o Shabbat? Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, e por isso até os dias de hoje, o 7º dia da semana, que é o sábado, é um dia de descanso aqui em Israel. Mas não é o sábado como no Brasil, na realidade o Shabbat ele é do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Isso quer dizer que hoje, no sábado de noite, quando o sol se pôr, as coisas vão começar a reabrir já. E quando a gente fala de Shabbat, é importante lembrar que varia muito de cidade para cidade. Cidades como Tel Aviv, Eilat, a Zona do Mar Morto, muita coisa funciona 7 dias por semana. Mas hoje a gente vai falar de Jerusalém. Agora a gente está caminhando pelo meu bairro, que se chama Arasco, e ele é um bairro de maioria judaica. E por isso a gente pode ver que está praticamente tudo fechado. As escolas, restaurantes, bancos, supermercados, tudo fecha para o Shabbat. Mas, obviamente, os serviços essenciais continuam funcionando. Por exemplo, hospitais funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. E agora a gente está caminhando pelo bairro de Rehave. Vocês podem ver que tem pouco movimento, mas sim algumas coisas abertas, que nem esse café aqui à esquerda. Outra coisa importante de saber é que não tem transporte público na maior parte de Israel nos sábados. Isso quer dizer, por exemplo, agora eu quero ir para a Cidade Velha, eu tenho a opção de ou ir caminhando, como a gente está fazendo juntos agora, ou pegar um táxi. Tem algumas cidades que tem um pouco, por exemplo, Tel Aviv tem os Moniot Sherut, que são umas vasinhas amarelas, e tem algumas cidades que realmente tem ônibus e transporte público, mas são poucas. Uma dessas exceções é a cidade de Haifa, uma cidade linda e maravilhosa que fica na beira do Monte Carmelo, no norte de Israel. E por isso aqui a parada do ônibus vocês podem ver vazia, e a placa eletrônica que indica os horários está escrito em hebraico e daqui a pouco vai aparecer também em inglês, quer dizer, não tem viagens próximas, quer dizer, agora sábado de tarde os ônibus só vão voltar a funcionar por volta das 8, 9 da noite. Mas se vocês decidirem usar carros, só prestem atenção que parte dos bairros em Jerusalém tem placas como essa que dizem que a circulação de carros é proibida nos sábados e em festas judaicas, normalmente em bairros ortodoxos. O que as pessoas sim fazem no Shabbat, a gente pode ver aqui. O pessoal vem para as praças, tem o pessoal lendo livros, as crianças brincando. Então sábado é um dia de descanso, é um dia de família, mesmo para os não religiosos de Israel. Muita gente aproveita esse dia para descansar, para visitar amigos, para fazer refeições de família. Então é um dia muito agradável e muito bonito aqui em Israel também de se ver. E aqui no centro de Jerusalém se encontra a Praça Osvaldo Aranha. Ele foi um brasileiro que presidiu a reunião da ONU em 29 de novembro de 1947. E essa reunião foi a que permitiu a declaração de independência do Estado de Israel. Então ele é super querido aqui em Israel e essa praça é em homenagem a ele e todo o povo brasileiro. A gente está entrando agora juntos no Shopping Mamilla. Esse lugar aqui é super animado durante a semana, cheio de bares, lojas, restaurantes, tanto de dia como de noite normalmente tem gente aqui. Mas olha como o lugar está no Shabbat, praticamente ninguém caminhando por aqui e todas as lojas fechadas. Outra coisa que eu quero que vocês reparem é como Israel é um país seguro. Vejam essa loja cheia de coisas super caras. E não tem grade, não tem nada, quer dizer, tem simplesmente um vidro protegendo as coisas e vocês vão ver que a maior parte das lojas também são assim. Olha esse edifício aqui à nossa esquerda, que todas as pedras estão marcadas e numeradas. Por quê? Porque ele é um edifício que foi tombado como patrimônio histórico. E quando eles decidiram reformar o shopping, eles desmontaram o edifício pedra por pedra, como se fosse Lego, construíram toda a infraestrutura e colocaram cada pedra de volta no seu lugar original. E assim, os edifícios históricos ficaram preservados. E além disso, o Shopping Mamilla ele é cheio de obras de arte pelo caminho. Essa aqui está escrito em hebraico Shalom. A gente consegue ver aqui atrás de mim já as muralhas da cidade velha de Jerusalém.
E esse ponto no caminho é super importante, porque aqui atrás a gente está vendo os trilhos de trem. Tudo que está para lá, tudo que está para aquele lado dos trilhos de trem é Jerusalém Ocidental, que é o lado da cidade de maioria judaica. E quer dizer que é o lado da cidade onde a maior parte das coisas estão fechadas no Shabat. Para nossa frente, para a direção que a gente está indo, é Jerusalém Oriental, e quer dizer que a maior parte de Jerusalém do lado de lá são cristãos e muçulmanos, e por isso a cidade desse lado sim funciona no sábado. Obviamente, é um país democrático, cada um abre quando quer, cada um fecha quando quer, cada um mora onde quiser, mas tem um lado até os dias de hoje de maioria judaica e outro lado de maioria árabe. Então vamos agora conhecer a parte de Jerusalém que sim está aberta no Shabat. E a primeira coisa que a gente vê aqui do lado dos trilhos do trem é essa mini rodoviária com ônibus funcionando no Shabat, no sábado, e daqui tu tem ônibus que vão para as principais zonas árabes de Israel, mas também para a autoridade palestina, como por exemplo daqui tem ônibus para Belém. E agora vamos entrar na cidade velha de Jerusalém pelo meu portão favorito, que é aqui o portão de Damasco. E olhem o movimento que tem nesse lugar. 7 dias por semana tem movimentação aqui. E uma coisa interessante é que muitos árabes que têm o sábado como dia de descanso, eles aproveitam para fazer compras, para passear e para fazer muita coisa que eles não têm tempo de fazer durante a semana. E por isso, se vocês estão num sábado em Jerusalém e vocês precisam comprar coisas, aqui é um lugar ótimo. O mercado do portão de Damasco tem roupa, comida, coisas para casa, praticamente tudo que vocês podem imaginar vende aqui. Esse aqui é um café aqui na Cidade Velha, eles não abrem no sábado, então como vocês podem ver não tem ninguém, mas eles deixam aqui copos de água para quem quiser pegar de graça e seguir o seu passeio. Em resumo de história, pessoal, tem muitos lugares que sim funcionam no Shabat em Jerusalém. Tem que saber onde ir. Um dos lugares é aqui, parte da Cidade Velha de Jerusalém. Muito obrigado a todo mundo pelos quase 2.000 inscritos, nossos primeiros 2 meses aqui do canal. Se vocês ainda não são inscritos por algum motivo, agora é a hora. Cliquem aqui embaixo e se inscrevam no canal. E também para todo mundo, pessoal, comentem aqui embaixo que tipo de vídeos vocês querem ver aqui no canal. Se vocês têm alguma pergunta sobre Israel, sobre o judaísmo, algum lugar que vocês queiram ver, então comentem aqui embaixo e eu vou escolher os próximos vídeos a serem feitos segundo os comentários aqui embaixo. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Eu vou deixar aqui para vocês vídeos sobre outros lugares de Israel.